Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 de 2 Coríntios. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo mostra para nós que se essa casa, esse tabernáculo se desfizer, no mundo espiritual nós temos um edifício, mas não foi feita por mãos. É um edifício eterno nos céus. Ou seja, o nosso corpo espiritual prevalece. Nosso corpo espiritual continua. Por outro lado, se você quiser entender que uma casa terrestre se desfizer, no plano espiritual nós teremos também nossas casas espirituais, as cidades onde poderemos morar tranquilamente e desfrutar dessas oportunidades. Já visto o livro Nosso Lar, relata uma dessas cidades. Mas ele fala de nós, seres humanos, no corpo carnal, que é um templo divino, para manifestarmos-nos aqui na Terra e depois, ao irmos para o mundo espiritual, estaremos com o nosso perispírito, que ele chama de edifício divino, indestrutível. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Aí ele traz para a gente aqui que nós gememos aqui na terra, passamos por dores, por aflições das mais variadas, cada um segundo a sua cota de responsabilidade. E todos nós então temos essa habitação e ela também é do céu, porque o céu nos ofereceu. E nós estamos vestidos nesse corpo físico, o qual nos podemos nos proteger, mas cuidado para não sermos achados nus. Esse cuidado nós temos que ter sempre. Que aquele mito de Adão e Eva, de Senhor, estamos nus, é quando o espírito descobre que para Deus não há segredo e a sua estrutura psíquica revela-se quem ele é no íntimo. E talvez nesse momento ele terá que ser deportado para um planeta inferior. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E aí nós precisamos estar vestidos. É aquele momento que nós não teremos com que nos reclamar, nem nos envergonhar da presença de Deus, do Senhor de nossas almas diante de nós. Agiremos tranquilamente em qualquer momento, porque o tabernáculo espiritual não está maculado com as brasas da mentira, e sim iluminado pela luz do amor, da responsabilidade, da compaixão, da solidariedade e da caridade. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Caminhando dentro desse patamar de entendimento, de superação, nós vamos buscando estabelecer metas, estabelecer padrões de crescimento e de entendimento para construir e edificar o amor em nós. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porquanto andamos por fé e não por vista. É importante, então, nesses momentos, procurarmos olhar para como nós estamos agindo, de que forma nós estamos tomando as nossas atitudes e como nós estamos construindo o nosso amanhã. É necessário observarmos. É necessário procurarmos sempre nos observar, para ficarmos bem atentos se estamos ou não seguindo os padrões estabelecidos pelo Cristo, pelo caminho que devemos seguir para a nossa redenção, para a nossa espiritualização. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. E aí Paulo mostra que deixar esse corpo, nós deveremos buscar estar cônscios e desejando habitar na casa do Senhor, entre aqueles espíritos que já estão com a consciência mais desperta, estão mais redimidos. Por isso, é de grande importância para nós compreendermos como estamos aqui, o que estamos desejando conosco mesmo, em nosso coração, para podermos estar junto dos espíritos bons, aqueles
que já buscam estar na companhia do Senhor. Não que Deus vai estar grudadinho ali, de mãos dadas, sentado numa beira de uma cadeira, não. Estar ao lado do Senhor significa estar sempre operando no bem, seja aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual. Então, nós temos que ser agradável a Deus presente, Ele estando presente ou ausente, ou seja, em qualquer forma, Deus está sempre presente na nossa vida, nos envolvendo, nos dando a vida. E nesse caso, nós temos que entender que devemos nos comportar como se Ele sempre estivesse ali olhando para nós e agirmos com total segurança, com total firmeza de caráter. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui está o detalhe. Todos nós vamos passar pelo momento do tribunal do Cristo. E onde é o tribunal do Cristo? Nossa consciência. Se nós cometermos qualquer erro, não vai ficar escondido de ninguém, a nossa consciência vai nos cobrar. Não adianta tentar fazer uma auto-hipnose, porque ela vai colocar-nos junto de espíritos infelizes que também fizeram auto-hipnose. Então, diante do tribunal do Cristo, a nossa própria consciência vai estar nos dizendo se fizemos o bem ou o mal, e seremos julgados segundo o bem ou o mal que tivermos feito. E por isso nós vamos estar diante de espíritos do mesmo diapasão vibratório nosso, do mesmo padrão nosso de existência, de vibração, de amor, de fraternidade, de luz, ou seja, estaremos sempre caminhando para realizações superiores da alma. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. E aqui, Paulo está mostrando que nós devemos ter respeito por Deus. A palavra temor, sabendo o temor que se deve ao Senhor, é respeito. Né? Eu tenho medo de Deus. Não, você tem que ter respeito. Em respeito, você tem que saber como se aproximar. Você tem que seguir as regras. Por exemplo, você vai conversar com um policial, um soldado. É um linguajar que você tem, um padrão que você tem. Se você for conversar com um oficial, quanto maior a patente, a linguagem tem que ser diferente. A postura tem que ser diferente. Então, se você vai conversar com o coronel de uma polícia, você vai ter toda uma linguagem adequada para conversar com ele. Fazendo essa comparação, nós devemos ver muito mais respeito ainda nós temos que ter para com Deus. E aí nós também temos que ter consciência dos nossos atos de respeito uns pelos outros. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Como Paulo se colocava como uma pessoa que respeitava integramente as leis divinas em todos os aspectos, ele se coloca ali que as pessoas devem ter consciência e respeito a ele quando ele se dirigia a eles. E ele fazia o que ele falava. Então os outros deveriam fazer o que falava também. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. E ali naquele momento, Paulo já mostrava para eles que eles deveriam se gloriar com os discípulos que trabalhavam na pregação do Evangelho, com os discípulos que procuravam levar o Evangelho, porque tinham também que ter muito cuidado com aqueles que não se gloriavam perante Deus com o coração puro. Ou seja, a glória das verdadeiras profecias estava com os apóstolos, aqueles que vivenciaram o cristianismo mesmo, e não para se gloriarem com aqueles que estavam ali, simplesmente, muitas das vezes, tomados por espíritos infelizes, porque os profetas falam por influência de espíritos. Um profeta é a mesma coisa que médium. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos, o juízo é para vós. E aqui Paulo traz para a gente uma coisa importante. Na Grécia, quando ele esteve lá, disseram: estás louco, Paulo? Muitas letras se tumultuaram o cérebro. Mas Paulo mostra que se para Deus nós nos enlouquecermos para Deus, é melhor do que conservar o juízo para os homens. Não é de ficar louco,
é de como a sociedade nos vê, sabendo renunciar, sabendo dedicar ao próximo, sabendo fazer o bem, incomoda muita gente. Tudo bem? Hajamos assim. E todas as nossas ações, todas as nossas atitudes serão de engrandecimento, de fortalecimento do nosso íntimo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E aí, ele chama a nossa atenção. Se Jesus morreu por todos nós também morreremos. Nós iremos passar por aquela situação. E ali logo todos morreram, quer dizer, vocês morrem para o pecado. Se vocês querem seguir o Cristo, deixem o pecado de lado. E pecado é errar o alvo, tomar atitudes equivocadas pela vida. Portanto, e também em outra situação, outra definição, pecado é tudo aquilo que contraria as leis divinas e causa adoecimento. Esse é o conceito que eu tenho de pecado. Portanto, temos que compreender a forma com que estamos agindo, a forma com que vamos agir, como vamos interagir, porque devemos morrer para o pecado, morrer para aquilo que é errado, para aquilo que contraria as leis divinas, e podemos viver para a luz, para o bem, para a eternidade. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Conhecer segundo a carne é conhecer a pessoa pessoalmente que está ali. E aqueles que conviveram com Jesus pessoalmente foram poucos. Mas hoje nós só podemos conhecê-lo através dos seus ensinamentos, daquilo que foi guardado para a gente. Naquela época, era através dos discípulos. Por isso, Paulo nos recomenda tomarmos algumas atitudes e algumas cautelas frente à justiça divina, frente aos padrões estabelecidos pelo Mestre para que pudéssemos seguir com segurança, amor e fé. Prestemos bem atenção na forma com que caminhamos, prestemos bem atenção na forma com que vamos vivenciar o Evangelho. E assim, estaremos construindo uma manhã de luz e fraternidade para todos nós. Devemos nos conhecer espiritualmente falando. Fazer valer o sentimento de amor em nossos corações. Fazer valer a luz imperecível da solidariedade em nossas vidas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir desse momento, nós temos que deixar de lado aquele velho hábito que nós tínhamos e começar a criar novos hábitos, novos padrões segundo o Cristo. Novas expectativas, novas ações que engrandeçam nossa alma, que nos fortaleçam para podermos viver melhor, com mais paz, com mais fraternidade e mais luz. Portanto, ao longo da nossa caminhada, vamos sempre passando por situações as quais precisamos empreender para nos melhorarmos, para podermos crescer. Portanto, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E assim tem que ser. Se nós estamos procurando seguir Jesus, nós temos que transformar os nossos sentimentos, educar as nossas emoções, controlar mais a nossa mente para que nossos sentimentos sejam mais evangelizados. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As ações que tomávamos no passado já não tomamos mais hoje. Aquelas atitudes que tomaríamos em determinadas situações já não tomamos mais, porque procuramos vivenciar os ensinamentos do Cristo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todas as forças do bem nos foi dado por Jesus para reconciliarmos-nos com Deus. E reconciliar com Deus não quer dizer que estávamos brigados com Ele. Apenas não o conhecíamos em toda a grandeza do seu amor, da sua solidariedade, da sua compaixão. A partir do momento que Jesus vem ao mundo nos trazer essa oportunidade de conhecer Deus, de nos informar de que Deus é um ser subliminamente justo, bom, misericordioso, então, esse Jesus que é um reconciliador da humanidade para com Deus, então, em nós deve existir sempre uma palavra de reconciliação em todas as situações.
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E então, para nós sermos embaixadores da parte do Cristo, nós temos que representar bem o cristianismo. Nós temos que trabalhar bem o nosso íntimo para melhor servirmos, para melhor ajudarmos. E assim, Paulo pede que todos nós roguemos-nos a Deus e a Cristo para que sempre sejamos reconciliados com Deus. Roguemos sempre a Jesus Cristo para que sempre sejamos reconciliados com Deus. Isso tem um peso maior na nossa consciência. Isso tem um peso maior na nossa vida. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, o perfeito, o puro, deixou-se imolar para que tomássemos consciência das nossas responsabilidades e começássemos a agir para chegarmos mais próximos do Pai. Façamos, pois, o melhor, para que o melhor nos procure. Façamos, pois, o melhor para que o melhor envolva nossos corações, envolva nossas vidas. E assim, envolvidos nesses bens, nesse amor, nessa paz, consigamos encontrar o Cristo dentro de nós. E irradiarmos desse amor, dessa compaixão por onde passarmos, para que todos possam crescer, para que todos possam se aprimorar. Que a paz de Jesus esteja envolvendo nossos corações, que a paz do Mestre esteja construindo um mundo melhor para todos nós.